As pesquisas arqueológicas situam a presença do homem moderno na ilha de Timor por volta de 40 mil anos. Já as pesquisas genéticas mostram 4 levas principais sucessivas, começando há 10 mil anos com os vedo-australoides, com algum parentesco com os aborígenes australianos. Depois vieram os papuas, os austronésios, que formam a maioria do país hoje conhecido como Indonésia e diversas regiões em volta, de Madagascar até o Havaí, e por fim uma fusão de tipos mongólicos do Extremo Oriente. As mesmas pesquisas genéticas apontam, como era de se esperar, que os 2 primeiros elementos, os mais antigos, predominam no DNA mitocondrial, matrilinear, enquanto o Y-DNA, o patrilinear, é de maioria austronésia. No caso de Timor-Leste, há muitos componentes europeus e africanos, portugueses e moçambicanos especificamente. Apesar de terem vindo muito poucos, como militares degradados na maior parte, o DNA patrilinear, o Y-DNA português e africano do sul da África se fazem presentes significativamente na população atual do Timor-Leste. Os portugueses chegam por volta de 1515, vindos de Malaca. Eles querem descobrir as ilhas de origem das especiarias mais valiosas, como a noz moscada, o cravo da Índia, o cravinho, e o sândalo branco, que era endêmico da ilha de Timor. Só existia aquela espécie específica, a mais valorizada entre os sândalos, na ilha de Timor. Antes dos portugueses, passaram pela ilha de Timor, tiveram contato com o povo local, malaios de Malaca, chineses e indianos. Nesses contatos comerciais, esses povos que eram letrados não introduziram nem a escrita, nem a religião, de modo que quando os portugueses têm contato com os povos que habitavam o Timor, os encontram ágrafos e com suas religiões locais, o que muito facilitaria a introdução da religião católica. Os missionários dominicanos chegam ao Timor em 1556. Eles encontram o país dividido em 2 metades, a dos Serviões e a dos Belos. O Servião, correspondente em linhas gerais ao atual Timor indonésio, falava 4 línguas diferentes. A terra dos Belos, correspondente ao atual Timor-Leste, tinha 18 idiomas principais. Era mais fragmentada etnicamente, culturalmente e politicamente também. Era dividida em reinos independentes entre si. Os monarcas dos reinos eram chamados e conhecidos como liurais. Esses reinos costumavam brigar entre si, o que seria explorado tanto por portugueses como por holandeses na linha do dividir para governar. Nos primeiros 150 anos da presença portuguesa na Insulíndia, embora façam comércio de sândalo branco com os timorenses, eles estão mais interessados nas Molucas e nas Célebes, especialmente por Macassar, nas Célebes do Sul, em que há a presença de centenas de comerciantes portugueses. Uma povoação portuguesa também é estabelecida nas ilhas de Solor e Flores. Em Flores se destaca o povoado de Larantuca. Nessas ilhas, como em muitos outros lugares da Portugalidade, se estabelecem os chamados casados, aventureiros, homens degredados e outros que se casam com mulheres locais e acabam adotando parte dos costumes locais, parte influenciando a cultura local, trazendo a cultura europeia para as ilhas da Insulíndia. Isso acontece em Ambon, acontece em Ternate, acontece em Macassar. E acontece também em Solor e Ilha das Flores. Eles formam os chamados topaces, em que se destacam as famílias da Costa e Hornai. Essas famílias acabam mudando no século XVII para a região de Oecussi. Como presença permanente, os portugueses tinham fundado Cupang em meados do século XVII, no extremo ocidental da ilha. Esse posto português logo seria tomado pelos holandeses, os grandes adversários dos portugueses no estabelecimento de domínio sobre a Insulíndia. Os portugueses voltam a se instalar em Timor no início do século XVIII, em Lifau, na região Oecussi, hoje um enclave de Timor-Leste na parte norte do oeste da ilha. Lifau é a sede da primeira administração portuguesa no que viria a ser parte do Timor-Leste. Os primeiros governadores têm de lidar
com rebeliões eventuais de alguns liurais e com as reivindicações de poder dos da Costa e dos Hornai, que nem sempre estão em harmonia com o administrador, embora tenham mantido sempre a fidelidade ao rei de Portugal, se consideravam súditos de Portugal, nunca dos holandeses. O comércio de Sândalo com os timorenses era a razão de ser da presença portuguesa. No século XVI, o sândalo apresenta-se lucrativo e valioso, mas, com o tempo, o preço do sândalo cai, porque se estabelecem plantações dessa árvore em outras partes do Oriente, aumentando a oferta. Também a produção total cai pela superexploração em Timor. O sândalo vai desaparecendo da pauta de exportações, experimentando um breve retorno no início do século XX, quando foi objeto de replantio. O principal mercado para o sândalo branco de Timor é a China. Isso condiciona a relação da administração portuguesa de Timor com Macau, mais do que com Goa ou do que com Lisboa, até porque Macau era mais perto, era mais próximo, a viagem mais curta. Isso se mantém até o final do século XIX, pelo menos. É o governador Antônio José Teles de Menezes quem transfere a capital de Lifau para Dili em 1769. Há muito poucos portugueses com ele. Para se ter uma ideia, dessa data, 1769, até 1820, menos de 100 portugueses da metrópole europeus chegam a Timor, todos como militares ou degredados. Serão feitas sucessivas tentativas de trazer colonos europeus para o Timor, colonos para a agricultura, para a exploração agropecuária da ilha. Nenhuma delas dará certo, de modo que sempre se dependerá da vinda de administradores, militares e degredados, que também vêm, em grande medida, de Moçambique. Por volta de 1900, a população de Timor-Leste fica em torno de 300 a 400 mil habitantes. Menos de 1% desses habitantes é português ou africano, embora já haja uma grande quantidade de mestiços. É o café que dá novo sentido econômico ao domínio português na parte oriental de Timor, a partir de meados do século XIX. De lá para cá, o café irá dominar de 60% a 95% da pauta de exportações de Timor-Leste. Também se passa a exportar a copra, o miolo do coco seco, e cera de abelha, entre outros itens de menor importância, como o cacau. Até 1894, o domínio português se restringe a poucas cidades do litoral, Dili e mais algumas. Os liurais do interior prestam vassalagem formal ao rei de Portugal, aceitam a soberania do rei de Portugal, mas não há presença efetiva do Estado português no interior da ilha. É quando passa a ocupar o posto de governador o general José Celestino da Silva. Ele lidera campanhas militares inéditas. Submete os liurais a uma obediência efetiva. Essas campanhas são conhecidas pela violência. Mais violenta seria a reação militar portuguesa contra as rebeliões de 1911 e 1912. Essas duas grandes campanhas militares, no espaço de 2 décadas, fazem com que o Estado português domine efetivamente os 14 mil quilômetros quadrados de Timor-Leste. Nesse tempo não há mais atritos com os holandeses, pelo contrário, há colaboração, pois as fronteiras, as mesmas atuais em linhas gerais, foram definidas em negociações com os holandeses na segunda metade do século XIX. Também não há, a partir de 1912, nenhuma revolta significativa contra a administração portuguesa no Timor, uma revolta nativa. Muito mais violentas seriam as invasões japonesa de 1942 e da Indonésia, do final de 1975. A ideia de independência é formulada inicialmente por um grupo de timorenses que tiveram acesso à educação e, consequentemente, a postos na administração portuguesa. Mas em nenhum momento se cogita expulsar os portugueses usando meios militares. As grandes guerras de guerrilha contra o ocupante estrangeiro se dão, como já dissemos, contra os japoneses e contra os indonésios. E elas são marcadas também pela portugalidade e pela fé católica, que se tornam importantes elementos da identidade timorense quando enfrentados esses infortúnios, essas ações violentas do Japão
e da Indonésia contra o povo timorense. Se Timor não deu muito a Portugal em termos econômicos, também foi negligenciado na parte do ensino básico. É só a partir de 1950, com a ação coordenada do regime de Salazar e da Igreja de Religiosos Católicos, é que se estende o ensino básico aos timorenses nativos. Portugal chegou a ter mais de uma centena de domínios na Ásia após a viagem de Vasco da Gama e as conquistas de Afonso de Albuquerque. Uma única mantém hoje a Portugalidade. Apenas Timor-Leste, em toda a Ásia, se mantém falante de português e com cultura de base portuguesa. Isso nos faz devedores do povo de Timor-Leste, que abraçou a Portugalidade, se mantendo fiel a ela. Claro, com suas especificidades, com a sua imensa diversidade, que também é uma grande riqueza, a sua cultura peculiar, as peculiaridades da cultura timorense. Esse pequeno território marca a presença do que foi o primeiro império global na Ásia, no Extremo Oriente. É um orgulho para toda a Portugalidade. Em outros vídeos aqui no canal trataremos de questões específicas, como essa territorialização da presença portuguesa no final do século XIX e início do século XX, a invasão japonesa no contexto da Segunda Guerra Mundial e também o processo de resistência e libertação em relação ao odioso e violento domínio da Indonésia no final do século XX. Timor-Leste tem muita história para contar. Este vídeo é só o começo.